E no Papo com o Café de hoje eu vou conversar com Gilson Camboim, que é presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a FECOMIM. Entre os assuntos que eu vou abordar com ele estão a recente entrada em vigor da taxa da mineração, a exigência da abertura de conta corrente para garimpeiros vender o ouro. E em julho começa a emissão da nota fiscal eletrônica na comercialização do ouro. Tudo isso e muito mais, viu? A partir de agora, aqui no nosso quadro Papo com Café. Olá, Gilson, bom dia para você. Obrigada pela presença aqui no Agro Pantanal. Bom dia, obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente falar um pouco do setor. Exatamente, falar um pouco desse setor que é gigante, tem muito para crescer ainda, né? E olha, já vou te parabenizar porque agora você assumiu a presidência, né, de uma cooperativa de garimpeiros, é isso mesmo? Quando falo em cooperativa, eu fico tão animada porque a gente entende que de tão organizada que é a cooperativa, ela com certeza consegue ajudar a ter uma produtividade, segurança, né, para aquele cooperado. Então, parabéns pela presidência. Muito obrigado. A questão das cooperativas é formidável porque ela traz a oportunidade do pequeno ter competitividade nos mercados, assim como é um fortalecimento para a economia local, né? Porque todos os cooperados as cooperativas sempre são compostas pela população local daquela determinada região. E, de fato, a Cogavep hoje ela é uma das cooperativas referência, não só no estado, mas no país. E a gente está aí com esse compromisso assumido agora e para frente. Bom, e já tem uma missão grandiosa, né? São várias missões, eu diria, até porque quando a gente fala de mineração, a gente está falando de garimpo. Quando a gente fala essa palavra garimpo, muitas pessoas já ficam, nossa, lá, são destruidores ambientais. O que mudou, então? Vamos começar a falar do garimpo. O que mudou? Não tem a mesma conotação do passado, evoluiu, não há apenas, né, aqueles que são os destruidores, muito pelo contrário, está modificando. O que ao longo desses anos todos nós temos de evolução? Bom, a atividade garimpeira ela é um segmento da mineração, assim como a extração de agregados da construção civil, entre outros aí. A atividade garimpeira ela tem um título minerário que se chama Permissão de Lavra Garimpeira e tem que ter uma licença ambiental. O que ocorre é que sempre que a gente pronuncia garimpo, a gente às vezes acaba levando para o lado olhar o lado da questão da destruição, é porque assimilar o nome garimpo com as extrações ilegais. A extração ilegal é uma atividade criminosa, vou colocar dessa forma, porque ela exerce sem os devidos documentos, sem os devidos compromissos, e que ocorre muitas vezes em áreas proibidas, igual, por exemplo, dentro de área indígena. Nós nunca tivemos garimpos dentro de área indígena. Não existe garimpo dentro de área indígena, nunca existiu. E nem o pronunciamento de garimpo ilegal. O que existe lá é uma extração ilegal. Então, assim, com essa conotação é que trouxe, assim, às vezes, essa assimilação. Mas a atividade garimpeira, ela mudou muito nos últimos anos, principalmente o compromisso com o meio ambiente. Como a gente está lidando com um bem finito, que a extração mineral ela não se renova igual nossa agricultura ou a nossa pecuária, entre outros produtos nossos do agronegócio, a gente tem que ter o compromisso de fazer o processo de extração e deixar ali uma nova atividade econômica compatível com a questão ambiental ali daquela determinada região ou daquela determinada localidade. Então eu posso dizer que as mudanças que ocorreram nos últimos anos foi a preocupação no desenvolvimento do pós-atividade e uma extração mais responsável de aproveitar o máximo possível esses bens minerais. Agora, ainda existe a ilegalidade dessa atividade aqui em Mato Grosso? Você tem um panorama, um diagnóstico disso? Do que tem de ilegalidade daquilo que se tornou legal? Eu não tenho como mensurar para vocês quais são o percentual que a informalidade, que a ilegalidade pode ocorrer, mas eu posso dizer que ainda existe sim. A gente tem alguns casos aí e ocorreram também outros, igual ocorreu aquela vez em Pontes Lacerda, na Serra do Caldeirão, ocorreu lá em Aripuanã,
Mas assim, Aripuanã, por exemplo, conseguiram fazer o processo de legalização, de ordenamento, de organização e mudou o cenário. Já no caso de Pontes Lacerda, quando ocorreu ali em Pontes Lacerda, esse já foi um caso mesmo de polícia e simplesmente encerrou-se as atividades. A extração ilegal, ela traz grandes prejuízos para o setor. Então, a gente trabalha muito contra essa questão. Mas eu posso dizer que, com as tecnologias que o governo vem tendo no monitoramento de áreas, no mapeamento em tempo real, e nesse contexto, os dias dessa atividade ilegal, ela está contado. Então, vai ser muito bom. E, Gilson, o quanto as cooperativas têm esse papel, né? O quanto elas podem ajudar a dizimar, digamos assim, que é o nosso desejo, né? Sim. Colocar um fim na ilegalidade. Olha, as cooperativas, elas transformaram a atividade garimpeira, porque ela conseguiu proporcionar para o garimpeiro individual a oportunidade dele poder ter um auxílio, uma orientação técnica, ter, no caso, um suporte para que ele possa trabalhar de forma documentada, que ele possa ter orientação, que ele possa ter um acompanhamento da sua produção, na hora de informar o seu relatório anual de lavra. Então, assim, entre tantos outros apoios, o envolvimento da atividade garimpeira com a sociedade, com as comunidades onde elas estão inseridas. Então, isso somou muito. Então, o cooperativismo, ele é algo que transforma vidas, ele é algo que cuida de pessoas. Eu sou um pouco suspeito de falar porque eu sou muito fã da questão do cooperativismo e aonde ele entra, ele de fato transforma. A gente tem esse exemplo no nosso cooperativismo de crédito aí, com as nossas cooperativas, igual o Sicredi, Cicobi, entre tantas outras. A gente tem exemplos no nosso cooperativismo de agro, a Copernova, por exemplo, uma potência aí da agricultura familiar. A gente tem nossas cooperativas de transporte e temos nossas cooperativas mineral, que traz uma produção e uma receita bem significativa para o nosso estado. E como mudar a cultura, né? Conseguir fazer com que eles entendam que se hoje eles são ilegais, através da cooperativa pode vir a legalidade, pode vir a prosperidade e a segurança. Esse é um trabalho bem árduo, porque a gente lida com o ser humano e mudar essa cultura, né? É trabalhoso, mas o que eu tenho percebido é que muitos estão vendo os resultados positivos da legalidade, da organização, do ordenamento, e por mais que está sendo promissor uma extração ilegal, muitos deles preferem aquela questão, é melhor ter o pouco seguro do que tentar arriscar o muito e perder tudo. Uhum. Então, assim, eu tenho percebido que está havendo, sim, uma conscientização, está havendo uma mudança, algo que está, de fato, somando para o crescimento do nosso estado. Gilson, a gente pode afirmar que a atividade garimpeira tem como ser sustentável? Podemos. Tem como ser, e ela promove muito outras atividades, fortalece muitas regiões, no caso. Eu vou dar um exemplo, a cidade de Ametista do Sul, por exemplo, que é uma das coisas que a gente pega como modelo. Lá, graças à extração, despontou o turismo na região. Onde fica? Fica no Rio Grande do Sul, é a cidade de Ametista, tem uma cooperativa chamada Cogamai, é um dos exemplos que eu estou citando, por exemplo. Ouro Preto também é outro local. O que ocorreu nesse processo? Aproveitando o mesmo cenário, aproveitando o mesmo ambiente de onde ocorreu aquele processo mineral, eles aproveitaram o espaço e estão ocupando para o turismo. Então, você teve o aproveitamento dos bens mineral e a mesma estrutura você utiliza para o turismo. Aqui no Mato Grosso também tem várias regiões que têm esse potencial para poder acontecer. As regiões que extraíram o diamante aí na nossa história, regiões que têm o contexto da extração do ouro, quanto que o turismo não soma para dentro da economia de um estado e, ao mesmo tempo, zelando e cuidando da questão do ambiente, cuidando dessas questões social e tudo mais que tem nesse contexto. Mas, assim, de forma geral, atualmente, eu acho que a atividade garimpeira, ela tem sido uma das que menos impacta o meio ambiente. O que ocorre é que o impacto visual no momento em que está sendo executado, ele é muito forte para gente que não é muito familiarizado com a atividade. Impacta, né? Impacta. Mas ele não é algo que traz, assim, contaminações. Um dano irreversível. Isso. Ele é uma lavra pequena,
é uma lavra que é de fácil recuperação, no caso. E tem que ter recuperação, né? Existe todo um termo de ajustamento de conduta, tudo bem estabelecido para recuperar aquelas áreas. Tem que ter, isso é obrigatório, é um compromisso, e até porque a gente olhando, essas regiões são regiões que vêm tendo um desenvolvimento muito grande. Então essas propriedades, ela tem uma valorização de mercado. E a recuperação dessas áreas, além de agregar e somar muito, lá na região norte do estado, por exemplo, teve muitas propriedades que foram revitalizadas nas suas atividades econômicas com um pequeno espaço lavrado nelas ali de garimpo, com um pequeno espaço. O garimpo gerou uma boa renda para aquela propriedade que ocasionou ela melhorar a dinâmica da sua atividade ali. São propriedades que têm a soja, tem a pecuária, tem a fruticultura, e a atividade mineral ela ocorreu sem causar qualquer, como que eu vou dizer assim, sem qualquer interrupção nas demais atividades, e ao mesmo tempo trazendo uma renda bem significativa aos seus proprietários. Agora, uma renda significativa não é só, né, para as pessoas que estão inseridas diretamente, mas como um contexto geral, eu diria, até porque me veio à memória aqui o CEFEM, que é o imposto, né, da mineração. O quanto o CEFEM tem mudado a realidade de municípios, de regiões, Gilson? Sim, eu posso dizer que é um dos impostos que eu acho mais justo no nosso país. Porque ele é um imposto a qual, no caso do CEFEM do ouro e principalmente da atividade garimpeira, que nós não temos o município afetado, geralmente já vai, então a gente tem assim, o percentual arrecadado, 60% vai ficar para o município, 30% vem para o estado e 10% vai para a União. A demanda da população está nos municípios, está nos postos de saúde, está ali nas ruas. Asfalto na frente da sua residência, água tratada, escola. Tudo isso vai diretamente ali no atendimento nas prefeituras. É elas que estão com a sobrecarga. E em demais impostos, ela fica com a menor fatia. No setor mineral, ela fica com a maior fatia. Então, isso tem transformado vidas, regiões estão sendo impulsionadas graças à extração mineral, graças a esse recolhimento do imposto, que soma muito no estado para isso, nos municípios. Ou seja, então a gente vê aí um futuro promissor, porque tem uma lei tramitando ainda, né? Tem questões jurídicas sendo emperradas que prevê, no caso, a realocação de áreas de reserva legal. Não vou entrar no âmbito jurídico com você não, mas só para a gente entender um pouquinho, porque ainda não está em vigor, é uma lei já aprovada na Assembleia Legislativa, já foi sancionada pelo governo de Mato Grosso, é uma lei que existe em outros estados, que já tem também, né, uma grande vocação mineral, que está à frente no caso de Mato Grosso, mas aqui tem algo sendo discutido ainda por parte do Ministério Público lá no Tribunal de Justiça. Mas passando essa fase, esgotando, né, todos esses recursos, e você visualiza que realmente seria algo importante para todo o setor da mineração em Mato Grosso? Eu vejo que sim. Eu até não entendi por que essa lei travou. Porque ela é uma lei que ela está com o intuito de promover uma melhoria para o meio ambiente. Num contexto assim. Se a gente pegar hoje, independente de todas as áreas lavradas no nosso estado, sem falar a parte da reserva legal, sim, que é o que trata essa lei. Toda a área lavrada do nosso estado não atinge 1% do território. Pelo volume de emprego, arrecadação e os benefícios que ela traz no pós-atividade. Então, assim, quando você pega essa lei, você vai ver a questão do impacto, ele é muito pequeno. E tem a questão seguinte: se eu escolher uma área dessa para fazer a compensação de reserva, eu sou obrigado a compensar essa área com 5% a mais do que eu vou utilizar. Então, o meio ambiente ganha nessa compensação aqui um espaço um pouco maior, vamos dizer. E, por outro lado, por mais que eu vou lavrar nesse espaço aqui, eu sou obrigado a fazer a recuperação. Então, analisando friamente a lei, analisando ela diretamente, é uma lei que ela foi criada com o intuito de dobrar o ganho ambiental nessas áreas. Então, eu tenho a obrigatoriedade de recuperar onde eu lavrei ali compensado, e eu tenho aquela área que foi compensada aqui com maior do que o de fato foi compensado ali. Então, é uma lei que, quando o setor teve ela em si lá, assim, que o setor viu ela tramitando, viu ela ser ofertada, a gente viu que isso iria onerar o setor e tudo mais, mas mesmo assim a gente vê o lado ambiental nessa necessidade desse ganho.
E por esse olhar, a gente ficou assim, digamos assim, confortável no contexto de que se tiver alguma área dessas a serem compensada, a gente vai ter que ser muito bem analisada e tal, de como promover essa questão. E aí a gente vê que o judiciário resolve travar a lei, por um lado, alegando meio ambiente, sendo que a lei ela está promovendo, dobrando a questão ambiental. Então, assim, eu vejo ela com bons olhos, eu acho que isso vai trazer responsabilidade para o setor, né, e vai trazer bons ganhos para o Estado. Mas em questão de uso e impacto, vai ser bem insignificante, assim, bem pequeno mesmo. Porque, igual eu falei, somando hoje as áreas lavradas, não dá 1% do território do Estado. Então, você imagina, ainda você pega e vai analisar quais da lavra poderia estar dentro de reserva. Então, ainda é muito pequena a possibilidade disso ser atingido. Vamos aguardar então, né? Vamos. O destravamento. Gilson, olha, agradeço muito a presença aqui no AgroPantanal. A porteira aqui está sempre aberta. Por favor, volte mais vezes, viu? Eu agradeço a oportunidade. Eu gosto muito de falar da nossa atividade, de trazer um pouco ao conhecimento do público o quanto essa atividade é importante, é relevante. A gente costuma dizer que mineração ela é essencial. O agro precisa da mineração, a indústria precisa da mineração, nosso dia a dia precisa. A comunicação precisa da mineração? Tudo ocupa a mineração. Sem a mineração, a gente não consegue nem se alimentar. Então, num contexto geral, a mineração ela é essencial. E a gente está sempre para somar no contexto e vir agregar. Muito obrigado mesmo pelo carinho, por tudo que o AgroPantanal tem feito aí pelo setor e mostrado o quanto o nosso estado é pujante e crescente. Opa, eu que agradeço, viu? Volte mais vezes, por favor.